Vamos falar hoje sobre Hideaki Anno, sobre o Shin Kamen Rider, um dos filmes que eu estava, na verdade, mais esperando para assistir esse ano. Dei 4 estrelas pro filme no Letterboxd, gostei muito. Na verdade, esse é o 4º filme de uma série que o Hideaki Anno idealizou, em que ele produz ou dirige esses tokusatsu, personagens de séries icônicas japonesas em um contexto aí contemporâneo. Eu comentei sobre os outros 3 filmes no meu site e também no Letterboxd. Vou deixar aqui embaixo os links. No Shin Kamen Rider, um jovem é transformado em um ciborgue híbrido de gafanhoto por uma organização chamada Shocker, que visa a dominação mundial. Porém, ele é salvo por um ex-agente dessa organização e se torna então um herói que luta contra esse grupo. Entre os filmes dessa série que o Hideaki Anno idealizou, da série Shin Japan Heroes Universe, esse é o que mais se aproxima de fato de uma dinâmica de filme de herói. O Shin Ultraman até vai para esse lado, mas ele tem ainda aspectos de uma trama dramática e de uma trama política um pouco mais conceitual, digamos, convivendo junto com a trama do herói. Aqui o Anno organiza toda a narrativa como se fosse de fato, digamos, um episódio de 2 horas do Kamen Rider. Nos outros filmes, no Shin Godzilla e no Shin Ultraman, existia ainda uma trama um pouco mais conceitual, um pouco mais complexa talvez, convivendo ali com o elemento dos tokusatsu. Eram tramas que partiam, sim, daqueles universos, mas não eram filmes que baseavam toda a dinâmica dramática nesse aspecto aí, digamos, televisivo, entre aspas, e dinâmico daquelas franquias. Então, por isso, esse filme tem muito mais ação do que os outros, é mais dinâmico. E o interessante é justamente como o diretor trabalha com elementos autorais dentro dessa estrutura. Como ele consegue, na verdade, até potencializar aspectos dinâmicos de tal estrutura a partir de algumas das suas marcas. Por exemplo, o Hideaki Anno é um diretor que, quando vai decupar uma cena nos filmes ou animes, gosta de fazer planos fixos cobrindo a cena por vários ângulos. Às vezes, você está lá vendo uma cena e ele usa 3 planos gerais diferentes da mesma ação. E, em alguns casos, esses planos possuem ângulos bem inusitados. Ele deixa a câmera bem próxima de alguém, ou faz a ação em cena afetar a câmera, ou ainda filma os planos com câmeras diferentes, o que causa uma certa variação na textura e na resolução da imagem. Nesse filme aqui, pelo que eu vi, ele usou 4 câmeras diferentes, incluindo a câmera de um iPhone 13. Então, em algumas cenas, você percebe esses planos com texturas diferentes, texturas variadas, mas isso não é algo incômodo, porque geralmente ele faz isso em cenas de ação, em cenas de movimentação. Então, a textura ali, a variação vai dialogar de algum modo com o que rola ali em cena. A câmera do iPhone, principalmente, é usada em ângulos e locais bastante inusitados, em que uma câmera normal provavelmente nem caberia. Então é interessante como ele usa isso tanto como uma forma de nos localizar na cena de modo mais obsessivo,
como também com uma forma de estilizar mais as cenas. Como a fotografia desse filme vai para esse lado um pouco mais chapado, tem essa luz que geralmente toma conta dos ambientes, uma coisa que também vai dialogar com a estética televisiva, a maneira que ele decupa e usa essa variedade, dialoga com a estética que ele quer homenagear, mas que também irá estilizar essa própria, preservar uma estética da série, mas impor um olhar próprio. É como não existe só um vilão, mas uma série de outros ciborgues híbridos que o Kamen Rider precisa enfrentar. E a cada ciborgue que ele enfrenta, o diretor explora uma estética diferente. Explora em um dos primeiros, quando o Kamen Rider enfrenta um híbrido de morcego. Outros vilões, nós temos cenários já mais conceituais e até bem sombrios. Quando o Kamen Rider enfrenta aquele ciborgue de Vespa, o Hideaki Anno até usa um efeito ali de velocidade que transforma tudo em uma coisa que remete a uma animação. Então, ele vai propondo essa variação em que essa agilidade do filme ele consegue impor, inclusive, essa estética mais retrô em todo o design de produção, em toda a caracterização daquele mundo, daqueles personagens. Ele faz uma coisa contemporânea, a essência dessa caracterização retrô. Até as emoções, porém, se integram a esse ritmo seco dos cortes. Até acho que tem uma coisa meio Walter Hill no modo em que ele torna algumas cenas bem mais metódicas dentro de um gênero dinâmico como a ação. No geral, é um filme muito mais prático do que os outros dessa série. Acho que o principal diferencial dele é esse, e por isso talvez seja um trabalho que vai agradar um público ainda maior, que vai dialogar com mais pessoas que são fãs da série, porém ele nunca é meramente refém da nostalgia pela nostalgia. Claro que existe esse elemento da nostalgia. O filme em si é uma espécie de fanservice, é uma homenagem ao Kamen Rider, mas não é uma mera tradução contemporânea desse imaginário retrô. O Hideaki Anno propõe de fato uma mediação através do seu olhar particular, das suas formas particulares. Mesmo modo como a trama termina com uma mensagem um pouco positiva, talvez tenha relação com uma fase aí até mais saudável mentalmente falando que o Hideaki Anno esteja passando. Toda a perturbação psicológica dos personagens aqui acaba de algum modo sendo resolvida, o que também curiosamente dialoga com uma certa moral positiva desses seriados ao seu próprio modo. Não é como no Evangelion, em que o Hideaki Anno parte daquele gênero popular do mecha para fazer uma viagem muito mais sombria pelo psicológico dos personagens. O final do Evangelion, sem ser os rebuild, são finais bem trágicos que dialogam com uma impossibilidade do Shinji amadurecer, ou com uma impossibilidade dele e dos outros criarem vínculos. Acho que nos filmes dessa série, de modo geral, quase tudo, na verdade, vai se resolver através dessa criação de vínculos. Existe aí um caráter
afetivo que renova muita coisa. Mas bom, é isso. Recomendo muito esse filme, está disponível no Prime Video. Você pode assistir ele sem ter visto os outros filmes da série do Hideaki Anno, mas claro, quando puder, assista aos outros que valem muito a pena. Me digam aqui embaixo o que vocês acharam desse filme, me digam se vocês perceberam alguma outra marca particular do Hideaki Anno nessa versão do Kamen Rider, e até o próximo vídeo.